Então, permaneceremos aqui para darmos continuidade na nossa classe Identidade Presbiteriana. Mais uma vez, nós ressaltamos que a finalidade é entender os princípios, os fundamentos do presbiterianismo. Afinal de contas, nós somos crentes presbiterianos. Então, o nosso intuito é atender aos irmãos que estão chegando e, consequentemente, consolidar os ensinamentos daqueles irmãos que já são membros da nossa igreja. Nós temos tido a oportunidade de ver, na primeira aula, um panorama geral, uma visão ampla da história do presbiterianismo. Nós vimos que a nossa história nos remete à Reforma Protestante, nós temos raízes lá na Reforma. Depois nós vimos a soberania de Deus na criação, como que Deus soberanamente cria todas as coisas e conduz a sua criação. Depois nós vimos também a soberania de Deus na salvação, onde foi dito que todo o processo de salvação depende do Senhor. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para contribuir para ser salvo. Ele não coopera em hipótese alguma na salvação. Ele é apenas alvo dessa intervenção sobrenatural. E se ele responde a esse chamado, ele o faz justamente por meio da ação do Espírito Santo, que é operada em seu coração. E hoje nós vamos começar tratando aqui de um assunto também relacionado à salvação. Nós vamos tratar dos 5 pontos, os chamados 5 pontos do calvinismo. Nós vamos ver, em cada aula nós vamos ver um desses pontos. E hoje, então, nós vamos tratar sobre a depravação total. Prioridade da maravilhosa graça. Depravação total, lição de número 4. E a pergunta que eu faço a vocês, à guisa de introdução, é: vocês já ouviram falar no hino Amazing Grace, maravilhosa graça? Esse é um hino muito popular, um hino belíssimo, que retrata a graça de Deus, como que Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, olha para o pecador, se compadece do seu estado de miséria e o salva graciosamente. Bom, esse hino é um hino composto por John Newton, ficou muito conhecido, principalmente após o evento de 11 de setembro de 2001, que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? A queda das Torres Gêmeas, do World Trade Center. E aí, de lá para cá, parece que esse hino ele ganhou mais popularidade, né? Devido a essa tragédia, essa comoção pública ali naquela região. Então, esse hino ele ganhou muita proeminência depois dessa data. E, como falado, foi um hino escrito por John Newton. John Newton foi um ex-traficante de escravos, um ex-mercador de escravos inglês, que posteriormente foi alvo dessa graça, foi convencido por intermédio da obra soberana do Senhor, e então se rendeu ao Evangelho. Um ex-mercador ilícito de escravos que não resistiu a essa maravilhosa graça. Então, ele se converte, se torna pastor anglicano e compõe esse hino que tem uma proeminência mundial. Acho que em todas as regiões do mundo aí, as pessoas já devem ter algum contato com esse, já devem ter tido algum contato com esse hino, Amazing Grace, maravilhosa graça. Bom, e aí por que nós começamos com essa introdução sobre graça? Porque a graça, meus irmãos, é muito mais que esforço, é muito mais que iluminação, é muito mais que boas obras, porque não é algo que fazemos ou conquistamos. Nós temos aquela definição básica de escola bíblica dominical sobre graça. O que é graça? É um favor imerecido. É algo que eu não mereço. É um favor de Deus. Deus não encontrou em mim algum merecimento. Deixa eu ver aqui como é que está aqui esse pecador. Olha como ele está fazendo boas obras. Já que ele obedece, eu vou abençoá-lo. Deus não exerce o seu favor em relação aos homens com base nos méritos desses homens. Por isso é graça. É um favor, é um presente, é uma dádiva que nós não merecemos. Salvação, por exemplo, é resultado da graça de Deus em nossas vidas. Bom,
Nós vimos no domingo passado que Deus, ele age soberanamente no que diz respeito ao processo de salvação. Se ele age soberanamente, depende exclusivamente dele, não há nada que eu possa fazer para contribuir para ser salvo. Então, por isso que é graça, porque nós vimos de forma muito clara, na aula anterior, que o homem não merece nada senão a morte. A única coisa que o homem pode reivindicar em relação a Deus é morte. Sabe aquele movimento do reivindico? O decreto, eu declaro, eu determino. A única coisa que o pecador pode fazer em relação a isso é a morte. Pode determinar a morte, reivindicar a morte, pedir que Deus restitua o seu estado de morte. É a única coisa que nós merecemos. É morte física, espiritual e eterna. Então, a salvação é uma graça de Deus. É um presente que Ele me concede, mesmo eu não merecendo. Tamanha é a bondade, a misericórdia do Senhor. Então, a salvação ela acontece unicamente por meio da graça. A qualidade surpreendente da graça está profundamente arraigada no fato de que somos pecadores e merecedores da ira divina. Vamos ver lá, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Abra comigo a Escritura, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu farei a leitura do verso 1 ao verso 10. Os irmãos acompanhem atentamente. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E agora entra o porém de Deus. Agora entra a intervenção de Deus no verso 4. Mas Deus, ou seja, vocês andavam segundo as inclinações de vocês. Vocês andavam segundo o padrão de vocês, carnal, mundano, pecador. Vocês andavam conforme a cosmovisão corrompida de vocês. É isso que o texto está dizendo. Vocês faziam sempre a vontade da carne, vocês estavam mortos. Vocês eram filhos da ira, não eram filhos de Deus. Então, ele descreve aqui a vida pregressa, o currículo daqueles que antes, sem Cristo, eram condenados. Paulo traça aqui um currículo, uma espécie de currículo, uma vida pregressa. E aí, ele descreve aqui o estado de morte dos pecadores, e aí no 4 ele coloca um porém. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, apesar de vocês estarem nesse estado de pecaminosidade e serem filhos da ira, estarem mortos diante de Deus, mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele acrescenta: pela graça sois salvos. Pela graça, porque nós andávamos transgredindo a lei de Deus, fazendo a vontade da carne, do coração corrupto, do coração caído. E aí ele diz no verso 5, é pela graça que vocês são salvos. Verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora o verso 8, ele ressalta mais uma vez essa verdade, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. É dom, é presente de Deus. Mas, pastor, eu sou muito fiel, eu obedeço, assim, eu não saio para farra, eu não bebo, não fumo, não traio minha mulher, meu esposo, eu faço boas obras. Verso 9, não de boas obras, para que ninguém se glorie. Então, não é o pecador que adquire a salvação, é pela graça. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, então quer dizer que se Deus me salvou,
mesmo eu não merecendo, não tendo condições de ir até Ele, Ele interviu e me chamou. Eu posso então andar de qualquer jeito, já que Ele me chamou, Ele me garante salvação, eu posso andar de qualquer forma, né, pastor? Pecando, que eu sou salvo. Não. O verso 10 diz que nós somos criados para o quê? Boas obras. Agradar a Deus. Então, Paulo aqui mostra como que acontece esse processo de salvação. O nosso estado passado e o nosso estado presente e o nosso estado futuro. Éramos pecadores, somos salvos e também preparados para andar em boas obras. Todo pecado, meus irmãos, é em última instância contra Deus. Nós vimos isso aqui já em uma das nossas reuniões na quinta-feira. Todo pecado é em última instância contra Deus. O salmista vai dizer no Salmo 51, onde ele se quebranta diante de Deus, ele diz: contra ti somente pequei, Senhor. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Obviamente, no nosso dia a dia, nós pecamos uns contra os outros. Você peca contra seu marido, você peca contra a sua esposa, contra seu filho, contra seu pai. Você peca, você ofende as pessoas. Mas antes de ofendê-las, você ofende quem? Deus primeiro. Antes de qualquer coisa, você está pecando contra Deus. Então, todo pecado é, em última instância, contra Deus. Portanto, Deus tem o direito e a necessidade de executar a justiça para manter a sua soberania. Se Ele é um reto juiz, Ele precisa fazer justiça. E aquele que transgride merece a punição. Então, Deus ele precisa aplicar a sua justiça e condenar o transgressor, porque Ele é um reto juiz. A graça se manifesta, então, pelo fato de Deus não nos deixar debaixo da sua ira. Efésios, capítulo 2, o verso 4, como nós lemos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí Ele entrega Jesus. E Jesus paga pelos nossos pecados. A morte substitutiva de Cristo. Ele morre me substituindo, satisfazendo assim a justiça de Deus. Então, os presbiterianos se referem às suas crenças fundamentais como as doutrinas da graça. Os 5 pontos do calvinismo também é popularmente conhecido como as doutrinas da graça. As doutrinas da graça refletem a soteriologia, a doutrina da salvação na perspectiva reformada, calvinista, presbiteriana. Então é muito comum você ver em livros, artigos, palestras, pregações, as pessoas se referindo ao calvinismo como as doutrinas da graça, porque é justamente um escopo teológico, doutrinário, que aponta para a graça de Deus. A teologia reformada, ela coloca o homem no seu devido lugar de pecador, imerecedor, condenado à morte, miserável. Então, por isso, por enfatizar muito essa graça de Deus, o calvinismo ele é popularmente conhecido como as doutrinas da graça, principalmente se tratando da salvação. E é então que nós temos aí o acróstico, né, o TULIP. TULIP é uma referência à tulipa, né, que é uma planta, uma flor que ficou muito conhecida no contexto holandês, até porque esses 5 pontos eles se organizam no contexto da Holanda, e essa flor ela é muito difundida lá na Holanda, ou pelo menos era na ocasião em que esses 5 pontos foram formados. Então, o que significa os 5 pontos do calvinismo? Que ele é resumido aí nesse acróstico, TULIP. Primeiro, depravação total. Então aqui nós temos um resumo da doutrina da salvação na perspectiva reformada, presbiteriana, calvinista. É o resumo, está resumido aqui o que nós pensamos sobre salvação. Lembrando que é só sobre salvação. Teologia reformada é muito mais abrangente do que os meros 5 pontos do calvinismo. Abrange muitas outras coisas. Aqui é só o aspecto da salvação. Então, primeiro, depravação total. O homem é totalmente depravado, corrupto, ele merece a morte. Não há nada de bom no homem, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Paulo diz isso. Segundo, eleição incondicional, ou seja, Deus elege, Deus salva os pecadores não com base em algumas condições estabelecidas pelos pecadores, ou com base naquilo que eles fazem. Não, é incondicional.
Independe da condição, do estado do pecador. Terceiro, a expiação, essa morte de Cristo, ela é limitada. Ponto polêmico. Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu pelos eleitos. E na terceira aula sobre os 5 pontos, nós vamos ver um pouco sobre isso. Você guarda aí, anota a sua pergunta aí. Lá na terceira aula sobre os 5 pontos, nós vamos ver. Pastor, Jesus não morreu por todos? Não morreu. Ele morreu talvez potencialmente para salvar todos, mas eficazmente a sua morte, ela se aplica só aos eleitos. Porque se Jesus tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Mas a Bíblia fala que nem todos são salvos. Deus é soberano na salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Somos vários os versículos que apontam essa realidade. Ora, se Deus é soberano, se Ele tem todo o poder para salvar alguém, aquele que Ele decide salvar pode resistir a essa salvação? Não pode. Não tem livre-arbítrio. Nós não temos. A única pessoa que tem o livre-arbítrio era Adão. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele está inclinado para fazer aquilo que é mal. O que o árbitro faz? Eu gosto de utilizar a analogia do árbitro para explicar o livre-arbítrio. O que o árbitro faz? Ele julga. Certo, errado, correto, incorreto. Então, a ideia do livre-arbítrio é a capacidade inata que o ser humano teria de julgar as questões, certo, errado, santo, pecado, Deus, diabo. O único ser humano capaz de fazer isso era Adão, que foi criado sem pecado, perfeitamente bom. Depois ele se corrompe, a Escritura vai dizer que em Adão todos pecam, e o homem já nasce agora pecador. O homem, por si só, ele não tem o livre-arbítrio, porque ele não tem condições de dizer, eu quero Deus. Paulo vai dizer, não há quem faça o bem. O homem não tem essa capacidade. Ele só escolhe o mal, entre o bem e o errado. Ele só escolhe o errado. Ele só escolhe o mal. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos já nascem totalmente depravados. Já nascem nessa condição, nesse estado de pecaminosidade. Logo, eles estão mortos. É responsabilidade do homem crer e se arrepender. É responsabilidade do homem, uma coisa não exclui a outra. Agora, quem faz o homem crer? Se o Espírito Santo não agir no homem, ele vai crer? Não, ele vai continuar morto no seu delito e pecado. Então, consequentemente, o homem não tem livre-arbítrio. Ele não tem essa capacidade de escolher. Ele só vai escolher o mal, o pecado, o corrupto. Agora, se Deus intervir nele, aí é diferente. Então, por si mesmo, esse é o ponto. Ele não tem capacidade nenhuma de escolher Deus. Ele está morto. São vários os versículos que apontam essa realidade. Depois de Adão, todos tiveram o seu livre-arbítrio quebrado, perdido. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Às vezes a gente tem dificuldade de conciliar essas duas coisas, mas uma coisa não exclui a outra. Então, o ponto é o seguinte, o homem, ele está condenado, ele quer o mal, ele quer pecar, agora, ele só pode se voltar para Deus se Deus intervir. Então, por isso que ele não tem o livre-arbítrio. Ele não tem por si só essa capacidade inata de escolher a Deus, não tem. E é uma doutrina dura, às vezes, porque choca a gente, que a gente cresceu ouvindo isso. Livre-arbítrio, você escolhe Deus, você escolhe... No final, é a gente que toma essas decisões, nós somos responsáveis por elas. Mas se Deus não operar uma obra, eu por si mesmo não consigo me voltar para Ele. Então esse é o ponto. Paulo, no seu livre-arbítrio, entre aspas, o que ele estava fazendo? Perseguindo o crente, sendo conivente na morte de crente. O livre-arbítrio de Paulo fazia isso. Aí Deus interviu. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus teve que chegar para ele e conceder a ele uma transformação. Se Jesus não tivesse feito isso, Paulo continuaria perseguindo os crentes. Então, esse é o ponto. Nós vimos um pouco sobre isso na aula passada, né? Então, veja, voltando aqui. Expiação limitada. Nós vamos tratar sobre isso mais à frente, tá? Eu até falei para os irmãos que quando eu me deparei com essas doutrinas, eu entrei em crise. Eu não queria admitir. Aí fui para Romanos 9 e aí eu fui totalmente quebrado. Então tá, expiação limitada, depois o I aí, irresistible grace, graça irresistível, ou seja, não há quem possa resistir à obra de Deus. Se Deus quiser salvar alguém, Ele não é todo poderoso? Ele não tem todo o poder, Ele não é soberano? Quem que pode dizer, Senhor, eu não quero?
Se coloca no seu lugar aí, Deus, que eu não quero ser salvo não. Fica aí no seu cantinho, que eu não quero um negócio de igreja, de evangelho. Alguém pode fazer isso para Deus? Se Deus quiser quebrar essa pessoa, então no final ele não consegue resistir. Ninguém tem essa capacidade, porque se alguém tivesse essa capacidade, essa pessoa estaria medindo forças com Deus. Aí as pessoas utilizam lá, né, a ideia de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, né, Jesus lá batendo no coração, por favor, deixa eu entrar, por favor, estou aqui do lado de fora. Ali a ideia é outra, não é a ideia de salvação. Está mostrando a ideia de que Cristo já não faz parte do centro da igreja de Laodiceia. Ele não ocupa mais a centralidade. Eles colocaram, por assim dizer, Cristo para fora da igreja. Ele não ocupa mais a centralidade naquela igreja. E as pessoas utilizam esse versículo para legitimar essa ideia de que pode resistir, né? Se você abrir a portinha do seu coração, ele vai entrar. Mas se você continuar com a porta fechada, ele não vai entrar. Não. Se ele quiser, ele mete o pé na porta e entra no seu coração. Não adianta o quão ateu seja uma pessoa. Se Deus quiser salvá-la, ele vai salvar essa pessoa. Não há quem possa resistir a essa graça. Paulo aí é um exemplo. Perseguidor da igreja, ele resistiu? Não resistiu. Jesus veio, quebrou, jogou ele no chão e teve uma experiência com Deus. Não resistiu. Ele nos convence do nosso pecado. Não é uma obrigação, eu sou compelido, eu sou convencido. Eu não vou... não quero ir, mas eu estou indo, porque Deus, né, tem poder maior que o meu. Não, ele me convence ao ponto de falar, realmente é isso aqui que eu preciso. É o Espírito Santo quem convence, não é uma obrigação. Eu não vou, contra a minha própria vontade, né? A ideia de resistência aqui é a ideia de que o Espírito Santo me convence, ao ponto de eu chegar à conclusão que eu preciso ir até ele. E aí aqueles meus pressupostos, as minhas verdades são todas quebradas, lançadas ao chão, e eu vou até o Senhor. Então, irresistível grace, a graça irresistível. E por último aí, a perseverança dos santos. E aí é outro ponto polêmico, né? A ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. E é justamente isso, que as pessoas fazem às vezes piadinhas com essas doutrinas, né? E as pessoas às vezes acabam se escandalizando, entendendo da forma errada. Mas o ponto é o seguinte, ora, se Deus quer salvar uma pessoa, a pessoa é totalmente depravada, ela é condenada à morte. Deus olha para aquela pessoa e fala, você merece a morte, mas eu vou te salvar incondicionalmente, porque a vontade é a minha que prevalece e você não pode resistir a isso. Então ele vem, convence essa pessoa que era digna de morte, elege ela, não com base nas condições e nos méritos dela, morre por ela e garante que ela vai ser salva. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Deus, ele sustenta essa pessoa que ele de fato elegeu até a eternidade, ainda que essa pessoa momentaneamente se desvie do evangelho. E em algum momento ela vai retornar. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas esse é o ponto. 5 pontos do calvinismo, aí, a soteriologia, a doutrina da salvação, resumida nesse acróstico. Então veja, nós precisamos entender, basicamente, aí, o contexto histórico, como surge, né, esses 5 pontos do calvinismo. Não é a nossa ideia fazer uma análise minuciosa aqui da história, né, daquele contexto, mas eu preciso apenas situá-los no contexto em que surgem os chamados 5 pontos do calvinismo. Bom, os 5 pontos do calvinismo se referem originalmente à resposta que o Sínodo de Dort, na Holanda, deu aos chamados remonstrantes. Tudo começou com um homem chamado Jacó Armínio, que viveu entre 1560 e 1609. Os seguidores de Armínio formaram o seu credo em 5 artigos e os apresentaram perante as autoridades da Holanda em 1610 sob o nome de remonstrância. Então, qual que é o contexto da época? Nós temos um homem chamado Jacó Armínio, pastor calvinista, teólogo reformado, que estudou com Teodoro Beza na Genebra, que foi o sucessor de Calvino. Esse homem estuda lá com Teodoro Beza, tem uma formação calvinista reformada e pastoreia igrejas reformadas posteriormente na Holanda. Depois ele assume a cátedra, uma das cadeiras da Universidade de Leiden, na Holanda, e começa a ensinar ali, na universidade. E aí ele começa a questionar alguns pontos da doutrina reformada sobre a salvação. Ele começa a ter algumas dúvidas, alguns questionamentos, ele olha assim, esse negócio da soberania não é tão dessa forma assim não, isso aqui, acho que eu posso resistir a essa graça. Estou encontrando aqui base na Bíblia para entender que Jesus acho que morreu por todos. Então ele começa a ter uma certa resistência, ele é chamado para se retratar perante as autoridades, ele nega, não, eu sou reformado, eu sou reformado holandês, raiz, eu subscrevo aqui os documentos da igreja reformada, eu não nego nada não. Aí depois voltava para a sala de aula, publicamente ele dava
um ensinamento reformado, e aí nos bastidores ele se reunia com alguns grupos e ensinava ali outras coisas, questionava, coisa do tipo. Então, ele tem esse período de retratações, né? Ele nega, fala, não, eu não estou ferindo a teologia reformada, só que ao mesmo tempo em que ele vai negando, ele vai formando um grupo de pessoas que partilhavam dos seus mesmos pensamentos. Não, realmente, acho que o senhor está certo mesmo, esse negócio aí. É um grupo que vai surgindo ali nas margens da universidade, nas margens da igreja reformada. E é um grupo que começa a questionar a doutrina reformada sobre salvação, soberania de Deus, na salvação e coisa do tipo. E aí, depois ele morre, se não me engano, de tuberculose, negando, né, publicamente aqueles pontos, mas nos bastidores, como nós já falamos, ele questionava esses pontos fundamentais da fé reformada. E aí, com isso, ele forma um grupo de discípulos, após a sua morte. Esse grupo se reúne e apresenta uma remonstrância, é um pedido de revisão dos pontos fundamentais da fé reformada no que diz respeito à salvação. Então, esse grupo que é formado a partir das aulas de Armínio, eles se reúnem e apresentam lá alguns artigos às autoridades da Igreja Reformada da Holanda, questionando o aspecto da salvação na perspectiva reformada, soberania de Deus e coisa do tipo. E aí eles são chamados de remonstrantes, que eles apresentaram uma remonstrância, um pedido de revisão, uma oposição à doutrina oficial da igreja. A igreja se depara com aqueles artigos e diz, nós vamos convocar um concílio para tratar sobre essa questão. E aí é o chamado concílio de Dort. Dort é uma abreviação da cidade Dordrecht, da Holanda. É uma abreviação que aconteceu lá naquele contexto, no contexto daquela cidade. E aí convoca-se esse concílio, as autoridades da igreja e do Estado ali convocam esse concílio justamente para tratar dessa questão. Chegou um documento questionando aqui a nossa doutrina, nós vamos ter que responder isso aqui. Não é a doutrina oficial da igreja. Nós vamos ter que responder isso. E aí eles se reúnem ali em 1618, 1619, e aí apresentam uma resposta a esses 5 pontos do arminianismo. Os descendentes de Armínio, de Jacob Armínio, são chamados de arminiano, e a sua doutrina é chamada popularmente conhecida de arminianismo. É uma doutrina que se origina basicamente lá com Jacob Armínio. Então eles apresentam essas teorias, essas novas teorias à igreja holandesa, e a igreja fala, não, está tudo errado. E aí a igreja confronta cada um desses pontos. Então nós temos aí, em seguida, os chamados 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos que resumem as doutrinas dos discípulos de Jacob Armínio, os remonstrantes. Primeiro, vontade livre. É um homem que é completamente livre para escolher entre certo e errado. O homem pode, ele tem essa capacidade de escolher Deus, escolher o pecado, ele consegue por si mesmo fazer isso. Segundo, eleição condicional, ou seja, Deus elege com base no que eu faço. Se eu faço alguma coisa, então eu realmente sou salvo, eu me encaixo na eleição de Deus. Se eu faço algo para agradar a Deus. Terceiro, expiação universal. Jesus morreu foi por todos. Jesus morreu por todos os homens. Quarto, a graça pode ser impedida. Então eu, como pecador, eu posso dizer não para Deus. Se Ele quiser, se eu não quiser, eu não vou me submeter a Deus. Mesmo Ele querendo. Ele vai ficar lá chorando e eu vou falar, não quero ir para a igreja, e eu posso resistir à vontade soberana de Deus. E quinto, o homem pode decair da graça, ou seja, um homem, ele pode perder a salvação. É como se a salvação estivesse nas mãos do homem. Então ele por si mesmo pode perdê-la. E aí vem a igreja holandesa e responde a esses 5 pontos dos remonstrantes, com os chamados 5 pontos do calvinismo que nós vimos anteriormente, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, vamos correr aí que nós estamos apenas na introdução. Aspectos gerais da depravação total. Primeiro, essa doutrina não quer dizer que o homem é tão mau quanto pode ser. O homem, ele é corrupto, totalmente depravado, mas ele não atingiu o seu ápice de depravação. Por quê? Porque Deus está freando, Deus está brecando. Se Deus tira o pé do freio,
aí o homem vai acelerar na sua maldade. Aí as pessoas se matariam nas ruas, né? As pessoas não respeitariam qualquer tipo de autoridade, virariam uma Sodoma e Gomorra, ou pior. Então, não significa que o homem é tão mau quanto ele pode ser. Você olha o ser humano aí fora, você olha, rapaz, o homem é mau, nossa, que tragédia isso que ele fez. Não se engane, ele pode fazer maldades ainda mais macabras, ainda piores, porque ele não atingiu o ápice da sua maldade, porque Deus, na sua graça comum, freia essa maldade. A depravação total fala da condição natural, não é uma condição que o homem adquire. Eu estou ali tanto tempo no pecado, então fiquei totalmente depravado. Não, ele já nasce assim. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu já venho ao mundo totalmente depravado. Pecado. Corrompido pelo pecado. Então, fala da condição inata de todo ser humano. Até as virtudes do homem são depravadas, muitas vezes motivadas por interesses egoístas. Até as virtudes. Até aquilo que você fala, rapaz, que boa ação. Olha como ele é tão bonzinho. Às vezes ele fez aquilo motivada por interesses outros. Egoístas, é um exemplo clássico, né? Demagogia. Então, são aspectos gerais que nós precisamos considerar acerca da depravação total. Primeiro, então, a rebelião do homem contra Deus é total. A rebelião do homem contra Deus é uma rebelião total. Sem a obra da graça, o homem não se submete a Deus e não tem prazer na sua santidade. Como nós já falamos aqui, o homem, sem a intervenção de Deus, ele não vai buscá-lo. Ele vai negar Deus, ele se opõe a Deus, ele odeia crente, ele odeia a igreja. Naturalmente falando, todo homem é assim. Todo homem corrupto, pecador, que não tem Cristo em seu coração, ele é assim. É o estado normal de cada ser humano. Homens depravados podem demonstrar espiritualidade através de uma religiosidade vazia. Vamos ver lá Mateus capítulo 6, versos 1 a 8. Mateus capítulo 6, versos 1 a 8. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, o homem depravado, pecador, ele consegue maquiar uma suposta piedade. Ele consegue exercer uma espiritualidade fingida, externa, aparente. E Jesus criticou severamente homens que faziam isso, os fariseus, depravados, mas externamente eles eram bem, religiosamente falando. Externamente uma espiritualidade impecável, mas por dentro eram podres, sepulcros caiados. A totalidade da nossa rebelião é confirmada nas Escrituras. Vamos ver lá Romanos 3, do 9 a 12. Quem encontrar pode fazer a leitura. Romanos 3, de 9 a 12. Então, todos estão no seu estado de pecaminosidade, depravação diante de Deus. Todos. Mas a pessoa olha a criancinha e fala, nossa, olha que criancinha inocente. Ela é tão pecadora quanto um adulto. Tão carente da graça quanto um adulto. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém. Não há ninguém capaz de, por conta própria, buscar Deus. O homem tem as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras,
todas manchadas pelo pecado. Então, esse é o estado de rebelião do homem. O homem natural só busca a Deus motivado por interesses egoístas. O homem natural, sem Cristo, ele busca a Deus motivado apenas por interesses egoístas. Ele quer alguma coisa de Deus, ele quer a bênção de Deus, ele quer a cura, ele quer o milagre, ele quer a porta de emprego, ele quer o concurso público, ele quer o casamento, mas ele não quer Deus. Ele quer o que as suas mãos podem oferecer, ele não quer a sua face, ele não quer ter um compromisso com ele. Então esse é o homem na sua depravação total contra Deus. Segundo, tudo que o homem faz é pecado. Pastor, como é que é essa história aí? Tudo que o homem faz está manchado pelo pecado. Onde ele coloca as mãos, há contaminação. Onde ele coloca as mãos, há sangue, há corrupção, pecado. O homem natural sem Cristo se encontra nessa condição. A nossa motivação errada é condenada pelas Escrituras. Vamos ver Romanos 14, 23. Tudo que não provém de fé, tudo que não provém de uma motivação genuinamente zelosa em Cristo Jesus é o quê? Pecado. Tudo. Porque o homem está manchado pelo pecado. Consequentemente, aquilo que ele faz não vai ser santo. Vai ser manchado também pelo pecado. Apesar do homem realizar coisas exteriormente boas, elas não são feitas visando glorificar Deus, portanto são obras pecaminosas, como diz Paulo aos Romanos. Isaías 64, 6, quem pode fazer a leitura? O profeta diz, todas as nossas justiças, algumas versões trazem todas as nossas obras, são como trapos de imundícia. As melhores obras do homem sem Cristo são trapos de imundícia. Não vou nem falar o que é trapo de imundícia, senão você não vai nem almoçar hoje. Então, é sujo. Tudo que o homem faz vem encharcado de pecado, de maldade. Até as suas melhores obras, suas melhores justiças, quando não provém de fé, são pecaminosas. Muitas coisas que o homem faz é capaz de fazer somente porque ele é criado à imagem de Deus. Então aqui entra também o aspecto da chamada graça comum, que é uma manifestação da graça de Deus. Por que as pessoas fazem coisas aparentemente boas? O vizinho ajuda o próximo, o ateu socorre o vizinho que é crente, o médico que odeia a Deus e a igreja, ele opera pessoas, salva vidas. Por que isso? Por que essas coisas boas acontecem no mundo? Por causa da chamada graça comum de Deus. Deus, na sua graça comum, concede aos homens essa capacidade de realizar coisas boas, por assim dizer. Mas sem essa intervenção, o homem fará somente aquilo que é pecaminoso. Porque ele é pecador. E não há nada do homem que possa vir acompanhado de bondade. Tudo que não provém de fé, como diz Paulo aos Romanos, é pecado. Tudo que não provém de boas motivações no caso bíblicas, zelosas, verdadeiramente piedosas, é pecado. Até as nossas melhores obras, diz o profeta, são trapos de imundícia. Em terceiro, o homem é totalmente incapaz de submeter-se a Deus. Terceiro lugar, o homem é totalmente incapaz de submeter-se a Deus. O homem sem a graça de Deus está escravizado à rebelião. Romanos 8, versos 7 e 8. Percebam que para cada frase tem um versículo. Então não é a ideia do pastor. O homem não pode se submeter a Deus porque está morto nos seus pecados. Efésios 2:1, como nós lemos já hoje, no início. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele é um zumbi diante de Deus. No seu corpo ele está vivo, mas espiritualmente falando, ele está morto. E por estar morto, ele não pode ir até Deus. Ele está morto, ele não pode esboçar nenhuma reação, a não ser que Deus intervenha na vida dele e conceda a ele vida. Se Deus der vida a ele, aí ele vai até Deus, porque Deus o regenerou. A rebeldia do homem revela o que está em seu coração. Então, nós vemos como que o pecado, ele aponta o coração, a realidade do coração do homem, o que está de fato presente no seu coração. E no dia a dia, às vezes, a gente apanha pessoas nessas condições. A pessoa está lá, né, tem uma aparente piedade, mas no final ela sempre demonstra o coração dela é pecador. Você vai ver a realidade do coração. O que ela faz, às vezes, é só a ponta do iceberg. Tem coisas muito mais profundas aqui no coração, que precisam ser tratadas.
Em quarto lugar, a rebelião do homem é digna de punição eterna. Por ser alguém totalmente depravado, alienado de Deus, o homem é digno de punição. Vamos ler novamente aí, Ezequiel, capítulo 18, verso 24 e Romanos 6, 23. Fazer mais uma leitura da Bíblia, nós já estamos finalizando. Ezequiel 18, versos 20 a 24 e Romanos 6, 23. Então, nós já lemos esse versículo em outras ocasiões, às quintas-feiras, nessa própria série sobre identidade presbiteriana, nós vimos também, lemos um pouco esse versículo. A ideia é o quê? O homem, ele merece a morte. A recompensa por ele ser pecador é nada mais do que a morte. Então, ele é digno de punição eterna por ser um pecador. Ezequiel 18, versos 20 a 24. Tem até alguns textos aí que sugerem a ideia de uma obra humana, né? Nós vamos ver mais à frente um pouco sobre isso. Se a alma que se converter, né? Se você se converter, você praticar a justiça, né? Mas, como nós sabemos, antes que o homem faça essas coisas, há uma operação no coração dele sobrenatural, sem a qual ele não pode realizá-las. Mas o ponto aí é, a alma que pecar, essa morrerá. Você pecou? Eu pequei. Sou pecador. Eu sou digno de quê? De morte. Então a ideia é mostrar o que o homem merece. É mostrar o que o homem pecador merece, qual o salário, a recompensa por ele ser um pecador. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus sobre a infinitude da nossa culpa. Sem a graça de Deus, o homem é digno de morte eterna. Se Deus não intervir, ele continuará no seu estado de morte. Para finalizar, eu tenho aqui uma declaração do pastor batista John Piper, onde ele diz: o alvo não é deprimir, nem desencorajar, nem paralisar. Conhecer a seriedade de nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza de nosso médico. Conhecer a extensão da nossa rebelião inata nos deixará estupefatos ante a graça e paciência tolerantes de Deus para conosco. É o que ele diz no seu livro 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda com Deus, lá na página 27. O que é que John Piper está falando aqui para a gente finalizar? A ideia dessa doutrina não é desanimar você, não é desencorajar, não é deixar você deprimido. A ideia aqui é mostrar o quão pecador você é e mostrar a grandiosidade da obra que Deus fez na sua vida, a fim de que você fique maravilhado, encantado com essa obra de redenção. A ideia é você olhar e falar: meu Deus, eu mereço morte, eu mereço morrer, eu não mereço ter nada do que eu tenho hoje, eu não mereço ser quem eu sou. É você enxergar a profundidade da sua doença, a gravidade da sua doença, mas por outro lado você enxergar a grandiosidade da obra de cura que Deus efetuou na sua vida. Essa doutrina, meus irmãos, ela nos leva a um estado de humildade diante de Deus. Ela nos leva a um estado de quebrantamento diante de Deus, onde você entende que você merecia morte, mas Deus, na sua infinita graça, me salvou, mesmo não merecendo. Mas por que Deus fez isso? Não sei, meu irmão. Só sei que Ele chamou você. Mesmo você merecendo morte, condenação, Ele olhou para você, verso 4, capítulo 2 de Efésios, mas Deus, apesar da grandiosidade do seu pecado, sendo rico em misericórdia, me chamou. Ele me chama, mesmo merecendo a morte. Ele quebranta o meu coração, Ele me traz vida. Então é isso que a teologia reformada propaga, o estado de miséria do homem, o quão imundo ele é diante de Deus, por outro lado, o quão gracioso Deus é. Eu só tenho então que me voltar para Ele e cantar a maravilhosa graça. Essa maravilhosa graça me encontrou, mesmo eu merecendo a morte. Mesmo eu merecendo a condenação, Ele vem, envia Cristo, e o Filho vem e morre em meu lugar. Mas por que Ele fez isso? Eu não sei. Eu só sei que, na sua providência, Ele morre em nosso lugar. Não havia nada em você. Nada em você atraiu Deus, nada. Pastor, mas é porque eu nasci num lar de crente, será que isso? Você merece a morte. Pastor, mas é porque eu... Não tem porquê. Todo homem merece a morte.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele olha e fala, eu vou salvar fulano. Eu sei que não tem nada de bom nele. Eu sei que ele não pode, por si só, conquistar a salvação. Eu sei que ele não pode fazer nada para sair desse poço profundo de pecado. Mas vou estender a mão e vou tirar ele de lá. É graça. É misericórdia. Alguns de vocês, se nós fôssemos considerar a vida pregressa de vocês, não estariam aqui. Não estariam. Mas Deus foi misericordioso. Chamou você lá daquele poço profundo de imundícia, aquele lamaçal de pecado e resgatou você. Tirou você, limpou você, tirou você daquele contexto de pecado, de sujeira. Por si só você não teria vindo. Você é depravado, essencialmente depravado. Você não teria vindo. Pastor, eu fui criado num lar evangélico. Você teria se desviado há muito tempo, se não fosse a graça dele sustentando você. Mas ele, sendo rico em misericórdia, chamou você. E hoje você está aqui. Um pecador redimido. Um perdido encontrado. Alguém que estava distante de Deus, mas agora é reconciliado por meio da obra graciosa de Deus. O homem, para finalizar, é totalmente depravado. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Não há nenhuma criancinha sequer. Não há nenhum idosinho simpático que seja. Não há. Não há quem busque a Deus. Então, irmãos, essa é a chamada doutrina da depravação total. O homem é totalmente corrupto na sua essência. Ele é pecador. Ele deseja o mal. Ele deseja pecar. Ele faz a vontade da carne. Ele faz a vontade do mundo. Ele faz a vontade de Satanás. A não ser que Deus intervenha em sua vida.